Fala pessoal de xadrez, aqui quem fala é o Mano Halbert. Estamos de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos falar da partida jogada na terceira rodada do Parham contra o Absul Saratov. Eu sempre dou uma gaguejada quando vou falar o nome dele, é um nome que trava a minha língua, mas enfim. Então essa partida aqui foi jogada na terceira rodada e ela é uma partida bem interessante, cheio de golpes, onde ambos os lados teve chance, porém apenas um dos dois lados conseguiu aproveitar a partida, conseguiu manter a vantagem que teve e acabou ganhando. Então vamos lá. Aqui o Parham começou com o lance C4, indo para a inglesa, seguiu com E5, cavalo C3, cavalo F6 e cavalo F3, caracterizando a variante dos dois cavalos. Seguiu com um lance E4, atacando o cavalo, aonde aqui o cavalo ele vai ter que recuar ou para G ou para H, né? Então, aqui o Parham escolheu cavalo G5, seguiu com C6, a ideia de C6 é ajudar o avanço de D5. Aqui poderia sim ser jogado D5 direto, pois depois dessa troca, aqui uma posição igualada, porém uma posição com lado para ambos, tem vantagem para os ambos os lados, né? Então uma posição empatada, sem nenhuma ameaça muito grave. Lembrando, não pode pegar o de G, pois aqui vira um tático, dando duplo e ganhando a torre, né? E aqui isso aí a gente não quer não, né? Eu, pelo menos, não quero não. Eu prefiro continuar com a minha torre aqui. Então, se você cair nessa posição, lembra sempre desse tático. É sempre o de D, nunca o de G, pois acaba levando táticos aqui, né? Então aqui foi jogado o lance C6, com a ideia de jogar D5. Seguiu com dama 4, dama E7, agora já ativando a dama, F3 e captura F3, cavalo captura F3 e agora G6. Qual a ideia de G6? G6 tem a ideia de jogar bispo G7, fianquetando o bispo e colocando o bispo em jogo, né? D4, aqui com a ideia de avançar para C5, bispo G7, mesmo plano, vai ser colocar o bispo no fianqueto e fazer o roque curto. C5, já colocou aqui, se vocês repararem, a casa de D6 pode virar um problema no futuro, pois o peão ele vai estar defendendo e o peão de C, que é o peão que atacaria a casa de D6, está em C5, C6, atacando a casa de D5 e a casa de B5. Então o peão ele foi avançado, então essa casa pode sim se tornar um ponto fraco no futuro. Roque curto, bispo F4, já mirando aqui na casa de D para atacar essa dama e essa torre, olha só, que interessante, dando aqui um garfo, né, um espeto na verdade nessa posição. E aí agora um lance muito interessante, que é o lance cavalo A6. Olha só, por que esse lance é interessante? Se você quiser pausar o vídeo aí para tentar entender o porquê de tudo isso, por que que tá levando esse tático aqui, ó, que foi o lance jogado na partida, bispo D6 aqui, ó. Oxi, agora eu levei um tático aqui, eu vou perder a torre, certo? Pois é, pare a posição e tente encontrar alguma coisa assim que explique o porquê de estar 0,13 de vantagem aqui, né? Então é quase nada 0,13 de vantagem. Ó, mudou já para 0,4. Aqui a vantagem da máquina tá quase nula, né? Então pausa a posição e tenta encontrar o porquê. Bom, aqui foi jogado o lance dama E3.
F3. Olha só que interessante. Pois, se acontece a captura em F8, tá tudo tranquilo. É só capturar de bispo em F8. E nessa posição, as brancas não conseguem aproveitar a sua vantagem de 2 peões. Por quê? Porque aqui, ó, a própria máquina fala 0-0. Esses peões aqui vão ser problema no futuro. Essa posição é aquela típica posição onde tem que ter muito estudo para conseguir jogar, né? As peças das negras vão ficar muito ativas agora. Enquanto esse bispo mesmo ele tá com problemas, pois ele não consegue desenvolver. Aqui tudo tá com problema nessa posição. Aqui G3 é um lance da máquina, mas eu joguei sem querer. Esse aqui eu só tava mostrando aqui, tentando pegar ela. E então nessa posição cria muito problemas aqui para as brancas. Por isso que preferiu aqui o Parham jogar o lance cavalo D1, aonde mantém essa pressão na torre e ataca agora a dama. Seguiu com dama E6, cavalo F2, ignorando essa pressão. Aqui o Parham preferiu não capturar em momento nenhum. Falou, não preciso dessa vantagem, muito arriscado. Pois aqui também outra coisa, que as brancas, muito provavelmente que foi o motivo do Parham não ter trocado, feito essa troca, é porque esse bispo está muito bem colocado. Esse bispo está realmente incomodando aqui nessa posição, né? Ele está atrapalhando muito. E muito provavelmente foi um dos porquês do Parham ter escolhido manter esse bispo, né? Torre 8, aqui já colocando a torre na cara do rei, falando assim, olha, daqui a pouco eu tô chegando. Seguiu com H4, com a ideia de jogar cavalo G5, atacando a dama. E aí agora B6. Qual a ideia de B6? A ideia de B6 é atacar o peão de C5. Porque se houver a captura, perde o cavalo, o bispo, perdão. E aqui, se houver o lance cavalo G5, que foi o lance jogado na partida, aqui continua mantendo essa pressão no peão de C. Então, cavalo G5, dama F5, G4 atacando novamente a dama, dama D5, colocando a dama aqui já em proteção. E agora roque longo. Agora seguiu com o lance B, captura C5. E esse lance novamente é um lance impreciso. Se você quiser parar a partida também, eu vou sempre falando isso, porque essa partida vai ter momentos muito instrutivos e tentar encontrar o porquê que esse lance é um lance problemático. Pausa aí, coloca aí nos comentários se você achou. Se você achou, eu vou lá e vou dar um like para você. Então vamos lá. B captura C5 tem a questão do D captura C5, criando problemas para a dama preta. Pois aqui, se você parar para ver, não tem aonde essa dama ir. Não pode capturar, porque está sendo capturado pelo cavalo. Aqui, qualquer lugar que for, está sendo ameaçada por peças. Mesmo dama E5 aqui, está perdendo. Nenhum lugar aqui é seguro para a dama. Então aqui é obrigado a jogar cavalo captura C5, atacando a dama e aqui colocando um tema tático em jogo. Pois se captura com bispo, dama captura C5 e está levando a partida, pois ameaça o cavalo no final da variante. Aqui então foi jogado o lance dama C2, onde dá vantagem para as negras. O lance correto aqui era o lance dama A3, aonde mantém a sua vantagem de 1,6, 1,6, 1,79 mais ou menos nessa variante, que nem agora tá quase 2 pontos de vantagem, né?
Porém, aqui o Parham não soube aproveitar. Ele não viu. E ele jogou dama C2, aonde dá vantagem para as negras, né? E aí agora as negras vão aproveitar a vantagem totalmente, né? Dama captura 2, já ameaça algumas 10 de cheque, criando problemas e ganhando um peão a mais. Como ele já tinha um peão a mais, agora são 2, né? De vantagem. Então, bispo captura C5, recuperando aqui o peão, porém dando atividade para a dama. Isso pode ser um problema muito grave que a gente vai ver no futuro. Então, torre B8, B4, dama A3, cheque, rei D2, cavalo D5, seguiu aqui com torre H3, atacando a dama, sendo defendido pela torre, pelo cavalo, perdão. E aí agora o lance bem interessante, exclama duas, perdão. Lance exclama duas, torre E3. Então, pause a posição aqui se você também quiser. Tente entender o porquê que essa posição é um exclama duas, né? Um lance brilhante. Pause a posição e tente entender. Então aqui, se você achou, parabéns, um lance muito difícil. A ideia é que se captura de bispo captura E3, que parece ser o lance mais natural. Você vai chegar e vai falar assim: olha, essa torre caindo aqui, o meu bispo, ó. Toma ali esse bispão aqui. Qual é o problema disso? Pois é, aqui o problema é que leva bispo C3, dando cheque. Bispo C3 cheque. Não tem para onde o rei ir, a não ser em D3. Se captura, vai estar levando checkmate em 1. Né? Capturou o bispo, não dá certo. E se joga rei D3 única, aqui tem mate em, adivinha quantas? Mate em 3. Pois é, mate em 3 aqui. Então aqui qual é a ideia do mate em 3? Mate em 3, se você quiser pausar também, novamente eu vou repetir, vai ter mais outras vezes no vídeo que eu vou falar para pausar, porque essa partida foi incrível, cheia de momentos épicos. Aqui a ideia é muito simples. Rei D3 leva torre, captura em B4, dama D2, aqui é o melhor lance. Isso mesmo, dama D2, tentando fazer com que haja captura. Então, se bispo captura em D2, que é o lance que dá mais tempo para as brancas viverem, vai levar aqui o lance, ó, tem que jogar, tem que mexer. Se captura ou joga em o lance em rei C2, vai levar o mesmo tema. Se captura aqui tem dama C3 mate. E se não captura, dama C3 mate. Tudo aqui dá mate. Dama de C3 chega em qualquer momento. Aqui a ideia é muito simples, né? A qualquer lugar que vai, dama B1 dá o mesmo tático. Dama B1 aqui, exemplo, bispo E1, cheque, tem que tirar o rei. Dama C3, mate. Aqui, se dama joga também, dama captura em B3, mate, vai dar tudo o mesmo tema. Se captura de torre, aqui cavalo captura, não pode capturar de bispo, pois se bispo captura, leva dama captura B4, cheque, aqui rei C1, melhor, e vai levar mate em 4, pois aqui ainda tem o lance de bispo B2, cheque, se captura vai levar mate, se tira o rei, bispo C3, cheque, se volta o rei para C1, agora dama A3, dando cheque, agora sim não dá, antes não dava para fazer dama A3, só reforçando aqui, ó, dama A3 não funciona porque o rei foge, tá? Por isso essa variante toda. Então aqui, exemplo, eu coloquei aqui também o lance
Disse dama B3 aqui, captura. E vai levar mate. E se vai para C1, leva dama. Aqui tem que defender e vai levar mate. Os dois jeitos leva mate em pouquíssimos lances. Então aqui a gente sabe que não pode acontecer a captura do cavalo, né? E nem dessa torre, senão vai levar problema. Então aqui o Parham seguiu com um lance cavalo de F E4, onde evita todo esse tema de mate, né? Tenta pelo menos evitar o tema de mate e fica com uma vantagem pouca. 0,6 não é muita vantagem aqui. Porém, acaba caindo esse cavalo aqui, né? Opa, aqui não pode. Acaba caindo nessa torre que estava atacando muito. E aí agora tem muitos temas, né? Dessa dama sendo ativa, né? Nesse momento. Então aqui o lance jogado na posição. Depois de cavalo F4 foi torre. Cavalo E4 foi torre. H3. Bispo captura H3. H6. Tacou o cavalo. Cavalo F3. E aí agora cavalo captura em B4. Pois aqui seguiu com dama C1. Atacando a dama. Dama 5 defendeu, atacou agora indiretamente o rei, né? Se o cavalo sai, ataca o rei. Rei é 3. Lembrando, não pode a captura, pois está sendo muito bem defendido aqui, né? Sendo bem defendido. Opa. Muito bem defendido. Então, D5, atacou o cavalo. Cavalo de E, D2. E aí agora H5, propondo a ruptura, já que se captura, vai perder o bispo no final da variante, né? Seguiu com rei F2. H captura G4, deu duplo, e olha só que interessante, o Parham continuou jogando, mesmo com esse duplo aqui, e jogou cavalo B3. A ideia de cavalo B3 é que ataca a dama e prolonga um pouquinho mais a vida, a vida útil das brancas, né? Então aqui seguiu com dama C7, já ameaçando a entrada dessa dama. Dama D2, G captura F3. Aqui a ideia é que se capturasse de bispo, a dama não poderia entrar. Já capturando com o cavalo era a peça que defendia a casa de H2, aonde a dama vai poder entrar agora. Então G captura F3 para conseguir colocar a dama em ação. Bispo captura em C8. E aí agora o lance bem interessante, pois ele não captura o bispo e ele vai para um lance mais preciso ainda. Aqui, Abdul Saratov é um jogador bem experiente, como a gente está vendo aqui. E ele vai para o lance mais preciso da posição, F captura E2. Seguiu com rei captura E2. E aí agora sim, dama captura C8. E aí aqui o Parham abandonou, desistiu da posição, entregou. E a partida acabou por aqui, pois a gente sabe que quando abandona não tem continuação, né? Então, vamos para a precisão da partida? Voltemos aqui. Então, aqui essa partida a gente pode ver foi uma partida bem louca, uma precisão não muito alta dessa vez. 84 para as negras, né, que foram as que venceram, e 78 para as brancas. Porém, partida bem interessante. A gente pode ver que o gráfico foi bem complicado aqui. Ele teve uma curva boa que chegou a 2,46 para as brancas. Porém, no final aqui houve um erro, que o erro foi o lance dama C2, aonde deu vantagem para as negras, e aí aqui o adversário do Parham não permitiu devolver a vantagem, continuou o resto do jogo com esta vantagem absurda, né, de 1,7 de vantagem. Para um GM é muito ponto. Para uma pessoa normal, 2 pontos de vantagem
é um decisivo. Para um GM, 1.7 pode chegar em algumas posições a ser decisivo também. Então, muito legal que aqui ele conseguiu dominar a partida e jogou muito bem. Então vamos ver agora como que ficou a tabela. Aqui houve um lance brilhante para as negras que, olha só, ó, tum, torre E3, como eu disse na partida, lance que exclama duas, lance brilhante aqui. Então ficou um lance brilhante para as negras, dois lances excelentes, foram bem poucos lances excelentes. Para as negras, 16 lances dos melhores lances, 3 lances ótimos, 3 lances bons e 3 lances de livros. E, aqui infelizmente, 2 chances perdidas e 3 erros, né? E para as brancas ficou 7 excelentes, foram muitos excelentes, 7 dos melhores lances, 6 lances ótimos, 4 lances bons e 4 de livros. E aí aqui houve uma gáfia, né? Que foi o lance de dama. Não, olha, foi cavalo. Cavalo para F3. Foi um lance que perdeu. Aqui tinha que ser cavalo captura F7. E deixaria vantagem ainda para as brancas, né? Porém, aqui, infelizmente, Parham não viu. Uma chance perdida e 2 erros. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou terminando aqui com esse gráfico. Já deixa o like aí, comenta. Tem nossas redes sociais aqui, vai lá, se inscreve nelas. Então é isso. Falou e fui!